E aí, queridos do Papo Filô? Oi, Andrei. Tudo bom? E aí, Bussunda, meu querido, tudo bem? Bussunda, como é que tá? Tudo bem contigo? Notícias novas para falar agora? Estamos trazendo notícias novas quentes. Tem o pessoal que às vezes fala na maciota, fala meio que eu digo, o Bussunda e o Andrei só falam mal do Bolsonaro. Pois nós hoje vamos falar bem, nós trouxemos a revista Time. O Bolsonaro foi eleito a personalidade do ano 2019. Engulam essa esquerdalha. Está aqui, olha aí, André. Olha que maravilha isso daqui. Que maravilha. Pera aí, só um pouquinho. Bah! O Bolsonaro, cara, assim, ó. Sunda, seguinte, ó. Estão falando aqui para mim que é fake news isso aí que tá falando aí. A produção tá me dizendo aqui. A produção tá me dizendo que é fake news, cara. Acho que não é. É mentira, tchutchu, é mentira. Bom, gente, nós tentamos, né, Andrei? A gente queria. Eu Olha, não avisei ninguém. Tu eu avisou queria alguém? Cara, eu queria ter um baita do presidente da República, mas cara, eu não avisei ninguém, velho. Eles avisaram lá fora. Pois é, velho, tu viu como é que é, né? Gente, nós fizemos hoje uma compilação, né? Nós tivemos um trabalho quase jornalístico, sociológico e psicológico, psicotécnico. Antropológico, místico. Místico, astrológico, em homenagem ao Olavão. O Olavão que nos assiste, né, Olavão? Um grande abraço. O Olavo tá aí, né? Pra falar bem da gente. Em Virgínia que ele tá morando. Mas, cara, a gente fez um apanhado aí, porque, né, André, o presidente fala que a imprensa ataca ele e tal, porque não sei o quê, papapá. Mas o mundo inteiro fala mal dessa pessoa aí, André. O que acontece? Pois é. Esse negócio aí de falar extrema imprensa, porque a esquerda mundial, né, está em um complô contra ele, essas mídias internacionais, todas elas são esquerdistas, disse ele. E ele falou até que o próprio Trump sofre com isso. Sim, cara, não, e aí a gente só pega assim, só empresas pequenas. A Globo é comunista, ela quer socializar a riqueza que ela tem, ela é comunista. A Globo mesmo. A Globo, pobre dizendo a Globo, né, cara? Aí tu vai pegar o Le Monde, vai pegar o quem? Como é que é? BBC, vai pegar todo quem? mundo. Le Monde. Vai pegar o Limão? Le Monde. Le Monde Le Monde. O mundo em francês. Le Monde. Le Monde. Le Monde. Le Monde, açúcar e não sei, caipirinha. Caipira. Le Monde, açúcar e cachaça. Queridos, olha só, desde 2018 o mundo estava avisando. Desde 2018. A gente separou, olha só, a gente vai comentando aqui, ó. Quando o Bolsonaro estava em 2018, lá, todo aquele processo, eleições, aí a The Economist lança essa... Cara, a Economist... Cara, não tem jeito nenhum da Economist ser de esquerda. De jeito nenhum. E ela vai lá e coloca The Latin America's Latest Menace. A última ameaça da América Latina. E o Bolsonaro, acho que ele estava com coronavírus aí já em 2018, tá amarelo. É amarelo de Billy. Um fígado dele tá respondendo. Então, quer dizer, já começava ali. Gente, o Libération da França. Libération da França, tá aí, ó. Racista, homophobe, misogyne, pro-ditador. E, portanto, il se doute le Brasil. Aqui tem que tomar até um cuidado com esses falsos cognatos. Portanto, não é portanto, é mesmo assim em francês. Aqui uma dica de francês para vocês, né? Racista, homofóbico, misógino, pró-ditadura e mesmo assim seduziu o Brasil. Como é que se dá isso, André? Qual é a explicação, André? Pois é, Bussunda, a explicação sociológica para isso é complexa e difícil, né? Antropológica, então, discutir isso aí. Como é que o Bolsonaro se elegeu no Brasil? Mas isso é um fenômeno mundial, a gente pode dizer aqui, né? Por exemplo, né, os 4 negacionistas, inicialmente, da nossa querida Covid-19, né, mal falada, bem falada, Covid-19, ela diz especificamente lá, né, que os países que estão com o maior índice de mortes do mundo, enfim, os que lidaram muito mal com o Covid-19
foram países que são descritos, eu vou até dizer para vocês aqui, ó, descritos pela Der Spiegel. Der Spiegel falou. Der Spiegel, da Alemanha. Der Spiegel. Que são líderes políticos que, de certa forma, estão ao lado, né, de políticas mais conservadoras, assim, extremistas em termos de conservadorismo, né? Não, nós temos o premier britânico, nós temos ali, qual é o nome do premier britânico? Boris Johnson. Boris Johnson. Parece... Primo do Charles. Parece um boneco, aquele cabelo dele. Bom, o Boris Johnson, nós temos o Trump, obviamente, americano, nós temos o Bolsonaro no Brasil e nós temos quem mais? Quem mais? Aquele russo. O Vladimir Putin. Esses quatro... Ele tá bem Putin com a Covid. Putin da cara. Que bobagem. Cara, que bobagem. Que assim, a gente envelheceu 15 anos com essa piadinha. 15? Pois é. O Bolsonaro, então, o Trump, tá? O Vladimir Putin e o Boris Johnson são os chamados negacionistas do coronavírus. Né? No início, falaram, não sei o quê. Bom, os quatro agora estão pagando o preço. Na verdade, nós estamos pagando o preço, né? Por esse motivo, né? Essa onda de, não digo uma direita mais tacanha, uma direita não é uma direita intelectual, é uma direita mais voltada para certas truculências e certas sentimentos autoritários, vamos falar aqui ditatoriais até. Que é o que a gente estava falando, né? Galera, a gente faz, vocês que estamos assistindo, eu e o André, a gente faz uma pré-eleição. Hoje a gente fez uma pré-eleição de 3 horas e pouco aqui de conversa e a gente estava justamente falando disso. Cara, o problema não é você ser de direita ou de esquerda, o problema é você ser tosco. Cara, o problema é essa tosquice, o anti-intelectualismo, negacionismo que alguns caras falam. E os caras estavam avisando, aqui ó, olha só, já voltando aos avisos, tá? O El Clarim, né? O Jair Bolsonaro, militarista, xenófobo, favorito para a seleção brasileira. Tá? Lá em 2018. Tu conhece esse jornal, o Diário de Notícias? É de Portugal. De Portugal, tá? Então, eu vou ler em português de Portugal. Jair Bolsonaro é perigo real no Brasil e segue passos de Adolf Hitler. Cara, os caras estão em 2018, velho, antes do cara virar presidente, o mundo tava avisando. Eles avisaram, cara, eles avisaram. Analistas na Deutsche Welle, tem toda uma análise de colunistas da Deutsche Welle, daí eles fizeram para a versão em português aqui, mas é em cima de uma análise que os caras estavam fazendo lá na Alemanha. Cara, se tem um país que entende de ditadores, que não aceita nada relacionado à ditadura, se tu fizer lá essa saudação idiota aí, vai preso. A Alemanha. E Deutsche Welle coloca, analistas alemães veem a democracia do Brasil em risco. 2018. Aqui o El Mundo, da Espanha. Vou ler. Tu quer ler em espanhol ou eu leio em espanhol, Andrei? Sabe muito espanhol. Eu lembro esses dias que tu estava recitando poesias em espanhol. Em homenagem ao meu amigo Tex. Eu leu a manchete em espanhol agora, Tex. A manchete em espanhol aqui para você. La vida privada de Bolsonaro, el candidato racista, homófobo e machista de Brasil. Bom, né? Os caras estavam fazendo devassa dessa vida do machista, racista e homofóbico, cara. 2018. Aqui, ó. O El País daí foi lá e disse: Bolsonaro é um Pinochet institucional para o Brasil. Cara, o Pinochet, você sabe quem é o Pinochet? O Pinochet foi o ditador mais perverso, possivelmente o mais perverso da América Latina. Fuzilou pessoal no estádio de Santiago do Chile, estádio de futebol, perseguiu à torta direita a sua oposição, ficou vários anos no poder. É um ditador escancarado, sem vergonha de ser ditador. E Bolsonaro adora ditadores, cara. Bolsonaro foi esses dias para o Paraguai, nos fez passar vergonha. Foi lá e, grande presidente Stroessner, que vocês tiveram aqui. Cara, o Stroessner, ditador pedófilo, maldito. Cara, aí que tá. Vamos entrar nesse lance, essa polaridade.
ou polarização política que está nesse negócio que está falando aí, Bussunda. Porque ele elogia os ditadores de direita. Sim. Mas ele age parecido com os ditadores de esquerda. A gente falou já isso no Papo Filô, quando comparamos ele com o Maduro. Né? As formas de ação do Bolsonaro são praticamente idênticas às do Maduro. Então, a gente vê o seguinte, ele se associa muito mais a uma prática autoritarista voltada para ditaduras, mas elogia porque é de direita. Se for de esquerda, seria um ditador. Porque para ele não é ditador. Pinochet não foi ditador. Enfim, o que ele acha que é ditador é apenas os de esquerda. De direita não é ditador. Sim, aí ele elogia os presidentes do período militar no Brasil, que é ditadura. Ele disse que não era. Sim. Elogia Stroessner, do Paraguai, ditador maldito, pedófilo. Elogia um genocida que nem o senhor Pinochet. E aí tá tudo ok. Cara, isso é falta de noção. Mas segue a imprensa aqui, ó. Porque tu tava falando, ele se comporta, parece de esquerda. Ele é considerado de ultradireita pelo mundo afora. Ultradireita. Tá aqui a manchete do El Universal do México, ó. Militar de ultraderecha. Ultradireita, traduzindo para ti que não sabe espanhol, André. Um voto por ele passado? É uma pergunta. Um militar de ultradireita, um voto pelo passado? Que, cara, é o que ele emula todo o tempo, essa coisa da ditadura, e que boa parte da população brasileira boa parte da população que votou no Bolsonaro votou pela simpatia à ditadura. Claro, André, eu reconheço, tem uma coisa que eu tenho que te falar. Não roubavam o celular das pessoas na rua na época do regime militar. Não roubavam. Rapaz, reflitam. Não roubavam. Não roubavam. Não roubavam? Não tem registro de um celular roubado na época do regime militar na rua. Ninguém roubava o celular na época, é óbvio. Sim, por que será? A gente está brincando, porque as pessoas idealizam o passado. Mas os assassinatos eram metade. A população era 90 milhões, hoje nós temos 210 milhões. Proporcionalmente, óbvio. Proporcionalmente, não. Em números absolutos, óbvio que tinha menos assassinato, menos violência, menos tudo. E não roubavam celulares. Né? Nem tinha gato de TV a cabo. E não tinha os milicianos na época também, né? Tinha os militares. E eu não sei se os militares estavam dissociados dos milicianos, mas o pessoal se iludiu com esse cara, gente. Ó, e aí pega o The Guardian da Inglaterra, que é um dos jornais mais refinados, mais importantes do mundo, né? E vai lá e coloca esse aqui, ó. Compara o Bolsonaro Trump dos trópicos. O perigoso candidato que lidera a corrida. Cara, eles chamaram o cara de perigoso durante a corrida presidencial de 2018. O perigoso candidato que lidera a corrida presidencial no Brasil. Cara, tu vê a França, tu vê o México, tu vê a Espanha, tu vê a Alemanha, tu vê a Argentina, todo mundo. Mas tu vê que engraçado isso, da questão do Bolsonaro, Bussunda, porque o Bolsonaro, assim como o próprio Hitler e o Mussolini, foram eleitos, né? Foram eleitos. Foram eleitos, né, cara? E é uma coisa engraçada. Tu exagera, Andrei, tu exagera, Bussunda, quando fala que o Bolsonaro é parecido com Hitler, é parecido com Mussolini, mas a gente vê certos traços nas práticas dele que a gente não vê em outros líderes. A gente não vê em outros políticos brasileiros. Tu pega os políticos brasileiros dos últimos 20 anos, verifica qual deles tinha um laço mais próximo com as características políticas de Mussolini e Hitler. Tu não enxerga, tu não consegue enxergar. Claro, um traço ou outro tu vai ver. Mas tu enxerga traços também no próprio Stalin, dentro da perspectiva militarista do próprio Bolsonaro. Sim. Stalin era militarista. Não, vamos lá. Tu quer acusar o Sarney, o Collor, o Itamar, o FHC, o Lula, a Dilma, até mesmo o Temer, de roubar, pode acusar. Agora, esse traço autoritário, esse traço excludente que tem se revelado cada vez mais através do discurso de uma eleição que nunca acabou, porque na cabeça do Bolsonaro nunca acabou a eleição de 2018, porque ele está sempre falando nós e eles, os comunistas, a petralhada que tinha que ser fuzilada continua. Cara, tu não é do PT, André, eu não sou, mas na cabeça dele nós somos e temos que ser fuzilados. Sim, é um papo complicado esse de fuzilamento, né? Porque tu tá lembrando agora, Bussunda, eu acho que tu tá lembrando disso, quando ele falou lá nos anos 80
né? Quando ele não era deputado ainda. Em 1999 foi isso. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Se não contra guerra, morre inocente. Eu até fico feliz se morrer, mas desde que vá 30 mil outros junto comigo. Nossa, que coisa absurda. Será que não, procure na história verificar dos presidentes brasileiros ali depois da ditadura militar, qual é o presidente que foi visto como perigo na imprensa internacional? Qual deles foi visto? Tu pega todos ali, desde o Tancredo Neves, o Sarney, até chegar, né, no próprio Bolsonaro. Qual dos candidatos e que venceu as eleições do Brasil foi visto pela imprensa internacional como um todo como um perigo para o Brasil? Qual? Só o Bolsonaro. E não é por o jornal Xinjiang do sul do Japão, não é. Cara, a gente está falando aqui do Clarim, do Le Monde, New York Times, Financial Times, nós estamos do Telegraph. Vamos mais, ó. O Le Figaro da França, aqui, ó. Le Brasil emploie la tentation autoritaire. O Brasil acabou de situação autoritária. Eleições de 2018 também. O Libération, que a gente já colocou a capa dele. No Brasil, um ex-militar pode liquidar a democracia. Velho, o The New York Times aqui, ó. O Brasil também, né? Com o retorno a dias sombrios, que é a referência à ditadura militar e todo. Cara, o discurso da ditadura, o discurso da exclusão, já foi colocado o discurso do racismo, da homofobia, não sei o quê. Aqui, ó, o Spiegel, né? O Spiegel, que Spiegel, aqui a gente pegou a notícia traduzida, ó, ataque do lado de fora. Ele criticou o casamento gay e o aborto e contou com os militares. As chances de candidato a presidente Bolsonaro aumentaram no Brasil. A populista direita, há muito é considerado um estranho enganador. Durante o processo eleitoral, isso aqui, velho. Durante o processo eleitoral. Então, assim, ó... e tem que deixar de lado o Bussunda, assim, ó, porque até falava para as pessoas aqui, né, que estão aqui com a gente pegou nos jornais mais populares, na verdade, mundialmente, e jornais que têm uma capacidade absurda de informações próximas do que acontece realmente. Não são invenções, não são jornais de quinta categoria, não são jornais de esquina, são jornais absurdamente grandes, né, que circulam pelo mundo inteiro. Der Spiegel, Deutsche Welle, são jornais mundiais, a gente pode falar aqui. Então, esses caras não vão publicar uma coisa para depois serem processados por uma forma improcedente de fazer jornalismo. Os caras são os caras que criam jornalismo no mundo, e enfim, e não dá para tu dizer que esses caras são ignorantes, são incompetentes, e chamar todos eles de esquerdistas ou comunistas. Como a imprensa mundial tivesse um complô contra o Bolsonaro e contra o Trump. Mas isso é inadmissível, inaceitável isso. Isso é uma postura totalmente de uma pessoa que sofre mania de perseguição, né? Essas teorias conspiratórias, quem é que tem teorias conspiratórias clássicas dentro da política? Geralmente são fascistas. Por isso que a esquerda fala bastante disso, porque tem características. Não é, que o governo Bolsonaro é fascista. Não é isso. É que existem características fascistas claras no comportamento, na escolha, na relação que o Bolsonaro tem com os seus ministros, porque ele acha que todo mundo está perseguindo ele, né? Que o Mandetta perseguiu ele também, de certa forma. Deu a facada pelas costas. Né? Os outros, os que estavam do lado dele, ele conseguiu ver eles como inimigos, de uma certa forma. Né? O próprio Sérgio Moro. Então, o cara, ele cria uma mania de perseguição que criaram Stalin, que criaram Hitler, que criaram... Aí vamos voltar atrás, né? Napoleão Bonaparte e vários outros achavam que estavam sendo perseguidos porque eram autoritaristas, porque eram pessoas que davam valor para militarismos exagerados, né? Dizendo que a população ela não está enxergando, que a população é cega, que a verdade será revelada. Pô, cara, a verdade será revelada, a verdade será revelada. Cara, a gente vive na era da informação, velho. Tá toda hora circulando notícia, toda hora. A verdade vai ser revelada. Tá aí, prenderam essa semana o Queiroz. A verdade vai ser revelada? É isso, presidente? O que o senhor tem a dizer?
Cara, sempre é um negacionismo. Cara, e daí tu vê, ó, não é um negacionismo em relação ao Covid, é um negacionismo em relação à intelectualidade, à oposição. É tudo errado, ele que está certo. Cara, é um autoritarismo exagerado e de um cara que mostrou todas as ferramentas a que venho e desde 2018 a mídia mundial está falando. Olha aqui, a Time falou aqui, ó, Jair Bolsonaro ama Trump, odeia pessoas gays e admira autocratas. E ele pode ser o próximo presidente do Brasil. Cara, gente, eu gosto de falar disso assim, ó, porque quando a gente está, Andrei, quando a gente está, por exemplo, vivenciando uma crise, cara, seja uma guerra, seja até uma briga de casal, sei lá, eu briguei, eu e minha namorada brigou, o Andrei brigou com a mulher, sei lá, alguma coisa assim, tá, se deu briga. Cara, quem tá na briga, às vezes não consegue ter a dimensão dela. Porque a gente tá no olho do furacão, tá? Agora, quem tá de fora, às vezes, enxerga melhor. Eu tô falando dessa comparação por isso, Andrei, ó. Porque, de repente, a gente... porque aqui no Brasil tem muito sensacionalismo. Cara, os caras do mundo estão vendo o Brasil. O Brasil não é insignificante no mundo. O Brasil é uma das grandes economias do mundo, um dos grandes países do mundo. É o principal país em nível econômico da América Latina. O mundo olha o Brasil. E o mundo está desde 2018, passando por 2019, chegando agora 2020, em meio à crise do coronavírus, vendo o Brasil. E tem... Cara, André, eu tenho a impressão que tem um monte de gente pelo mundo afora, de jornalistas e tal, que estão só fazendo assim, olhando o Brasil, fazendo assim. Eu tenho mas essa realidade é uma realidade mundial, né? E todo mundo vendo como as coisas estão se dando aqui. E aí o rechaço o tratamento que ele dá à mídia, o Bolsonaro, criando uma ideia de que a mídia é inimiga do povo, que a mídia é inimiga, que quer acabar com o governo dele, como se de uma hora para outra a mídia fosse inimiga dele. A gente sabe muito bem que a própria mídia bateu muito no Lula, bateu muito na Dilma. Bateu, sabe qualquer disso. Presidente, qualquer governante vai apanhar da mídia. Agora, ele vai achar o quê? Que a mídia vai ficar puxando o saco dele o tempo todo? É isso que eu quero que as pessoas, pelo menos, tentem entender. Extrema imprensa, a imprensa tenta fazer aquilo que é o melhor dela, que é publicar aquilo que está mais próximo da realidade. Aí a imprensa que trabalha só com realidade, trabalha só com os fatos, é a vítima, né? Na verdade, ele transforma o Bolsonaro em vítima. Peraí, eu acho que a questão é muito mais de abrir os olhos e entender que o mundo inteiro não está fazendo complô contra o Bolsonaro. Exato. Não é pela forma com que ele lida com as situações todas. Né? Além de ser grosso, estúpido, mesquinho, né? De ser, enfim, uma pessoa que não tem qualificação, que fala nomes numa reunião presidencial, que acha que está na casa dele, que trata todo mundo da mesma forma, no sentido de não respeitar. Boca, que diz que não vai dar entrevista para A ou para B, que xinga. Que sugere que a repórter foi lá e deu para o cara para poder ganhar uma informação, que a empresa é prostituta. Cara, quantas falas? A gente nem selecionou as muitas falas que a gente teve, que a gente ia falar 5 horas aqui seguidas, né? A gente pegou um recorte. E aí, Andrei, vai ter gente que vai dizer, mas tem que deixar ele governar, deixa ele fazer a política. Aí me vem essa manchete do Deutsche Spiegel, de novo, Bolsonaro e a loucura que ele chama de política. Cara, é uma loucura isso, né, Andrei? É o que a gente tem, velho. Não é política. Cara, as pessoas não têm, Andrei, as pessoas não têm dimensão. Eu tenho a impressão que as pessoas têm perdido dimensão do que é política, do que é democracia, e as pessoas acham que uma pessoa vociferando, xingando, dizendo que tem que fuzilar a petralhada, dizendo que tem que calar a boca, e quando diz o presidente morreu tanto, e aí eles acham que isso é política. Isso não é política, gente. Isso não é política, Andrei. Fora o fato de que nós estamos numa pandemia que essa semana agora, vai chegar a 1 milhão de infectados, nós vamos chegar a 50 mil mortos. Olha só o absurdo que é isso. Vai ser pouca gente. Lembra como lá no início, que aí alguns falaram, vai morrer 7 mil, 8 mil no Brasil só. Cara, nós temos 50 mil e não para de crescer o número. Não se sabe até onde a gente vai. A maioria dos países já está na curva descendente, né? E o Brasil está em exponencial. A gente está no exponencial subindo ainda, cara. A gente está numa loucura. O que levou, inclusive, a um tempo, por exemplo, aqui, ó, o República da Itália
que se prestou há um mês atrás a fazer um apanhado lá, coronavírus, todos os erros de Bolsonaro. Cara, os caras estão lá vendo, meu Deus, a Itália que viveu um inferno há pouco tempo atrás por causa do coronavírus, aí os jornalistas lá estão vendo, poxa vida, ó, os caras fazendo todos esses erros aqui. E aí vem a Lancet, que, cara, quase sempre está preocupada com questões de publicação científica, não sei o quê. Aí eles tiveram que fazer esse artigo Covid-19 no Brasil. E daí, so what? Que foi quando o presidente tinha morrido, quantas mil pessoas? 10 mil pessoas, acho que tinha morrido ali. O presidente morreu... 10 mil. 10, né? O presidente morreram 10 mil pessoas. E daí? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Caramba, meu! O cara vai andar de jet ski, o cara vai debochar da relação que o Brasil está vivendo, dos médicos que ele debocha no Brasil inteiro trabalhando atrás dessas CTIs aí lotadas, UTIs lotadas, dizendo para invadir hospital para verificar se não tem leito disponível. Pô, sabe, isso contribui com o trabalho dos enfermeiros, médicos e pessoas que estão por trás dessa pandemia toda aí, não só piora as situações, incentivando as pessoas a sair na rua, a voltar à normalidade, mas os hospitais não estão na normalidade. Vão lotar os hospitais, vão entupir os hospitais de gente. E aí vai acontecer o quê? Aí as pessoas que têm qualquer tipo de doença que vão precisar do hospital não vão poder entrar. E até se entrarem, arriscam a vida delas. Porque é mais seguro tu ficar em casa e talvez se curar em casa do que ir para o hospital. Porque tu vai arriscar tua vida com o Covid lá. E aí os caras... É o maior índice do mundo de enfermeiros mortos pelo Covid no Brasil. A estimativa mundial. Né? Então, é absurdo. Nós vemos uma bizarrice hoje. Cara, a gente tem um grupo de heróis que está à frente, que são os médicos, os enfermeiros, os profissionais da área da saúde. A gente tem cientistas sérios no Brasil. O Brasil é um país que não pode ser ignorado pelo aspecto de cientistas, Fiocruz, etc., né? O pessoal pesquisando, querendo encontrar remédio. Pesquisa de ponta, Bussunda. Sim, cara, querendo encontrar vacina, remédio, fazendo coisa séria. Cara, até, Andrei, pô, agradecemos aqui aos enfermeiros, aos médicos, principalmente os que a gente conhece, que tem gente que foi nosso aluno, né, cara, que tá aí... Bastante gente. Botar na frente da coisa, cara, a gente sabe, assim, para nós, professores, a gente está em casa, a gente está conseguindo fazer o home office, mas, pô, eu tenho que ir no mercado, tem gente no mercado trabalhando, cara, tem gente pequenos empresários, médios empresários estão mal porque o governo não gerencia as verbas, tem gente desempregada que para ganhar os R$600 é uma dificuldade ali, né, cara, e um presidente psicopata, porque, Andrei, é isso que me vem, é psicopata negando tudo, mas, assim, ó, tu tá surpreso com o que tá acontecendo? Aí que tá. A questão não é essa. A questão é que a mídia internacional já avisou antes, né? Todo mundo. Cara, eu nunca postei isso. E a mídia inteira de esquerda? A mídia inteira de esquerda? O mundo inteiro é esquerda. Então só um pouquinho. O Brasil é uma ilha. O Brasil é uma ilha que tem um governo direitista no mundo inteiro, é isso? É uma ilha. Então, se o Bolsonaro não tivesse ganhado as eleições, não era a URSAL, era a União das Repúblicas, os socialistas mundiais que tinha acontecido, então. Aí o Cabo da Ciolo tá lado com a URSAL. Mas que é que tá? Meus queridos, tá? Por hoje, eu acho que era isso que a gente tinha para falar para vocês, e a gente aceita sugestões também de discussões que a gente pode fazer aqui, mas a gente tentou mostrar que esses discursos que são promovidos pela mídia e pela imprensa, esses são discursos que estão muito mais mostrando a realidade do que está acontecendo do que simplesmente querendo derrubar o próprio presidente. A mídia não deixa o Bolsonaro governar. Mas o que o Bolsonaro faz para poder ser ajudado pela mídia? Ele não faz nada que possa ser útil para o Brasil. O que ele fez para ser útil para o Brasil? Bom, aí eu já entro em outras coisas que eu não vou discutir. Eu tenho uma ideia para ele poder ser útil, mas eu te falo em off depois ali. Tá, queridos? Um abraço para vocês aí, tá? A gente se encontra na semana que vem, voltamos. Não sabemos o tema. Dá uma sugestão aqui nos comentários de tema, né, Andrei? Pode ser que a gente faça o tema para a semana com a gente aqui que vem. Tá. Abraço para vocês. Abraço, gente. Valeu. Tchau.